Senhor, amém? Eu quero pedir para abrir só um pouquinho do agudo, por gentileza, que a minha voz está um pouco rouca. Só um pouquinho do agudo. Meus irmãos, é motivo de grande alegria estar aqui hoje na presença do Senhor. Hoje faz exatamente um mês em que eu contei um testemunho aqui. Depois disso não compareci mais na igreja. Pastor, mas o senhor desviou? Não. Mas calma aí. Já, aguenta aí, segura o coração. Já vou estar contando para vocês aí o que aconteceu nesse um mês. Mas em primeiro lugar a palavra, irmãos. Então eu quero convidar a todos a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Carta aos primeiros Coríntios, capítulo de número 11. Verso de número 23. Todos acharam, meus irmãos? Diminui só um pouquinho do médio para mim, por gentileza. Irmãos, é por causa que eu estou meio rouco hoje, tá, irmãos? É para vocês não estranharem minha voz aí. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse. Até aqui, meus irmãos. Podeis assentar. Amém? Abre só um pouquinho o agudo para mim, o agudo. Primeiro de cima aí. Isso, melhorou, maravilha. Aí, agora está melhor, né, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Meus irmãos, hoje eu quero ser rápido, porque o horário não nos espera. Mas a palavra do Senhor, aqui em Coríntios, capítulo de número 11, o apóstolo Paulo ele vai falar: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O restante nós vamos ver já na Santa Ceia, mas eu quero pegar só esse ponto agora. E Paulo ele fala sobre Jesus. Ele aprendeu com o Senhor Jesus, e agora ele repassa sobre a Santa Ceia. Hoje nós estamos aqui comemorando a Santa Ceia, e lá naquele dia ele estava ensinando a Santa Ceia. E falando sobre Jesus, Jesus ele vai encontrar com um homem rico. Aquele jovem, ele chega até Jesus e ele fala para o mestre: bom mestre, o que eu preciso para adquirir a salvação? Jesus já logo lhe responde: por que me chamas de bom? Se bom, existe só um, que é o Deus que estás no céu. Nesse momento eu imagino que aquele jovem ficou assustado, porque naquele momento ele chegou com palavras para agradar ao Senhor Jesus, mas ele foi repreendido. E Jesus continua: se você quer ser salvo, você conhece os mandamentos? Mas é claro, tem que fazer isso, aquilo. Pois bem. E aí o jovem rico, imagino eu que naquele momento, a hora que ele começou a falar sobre os mandamentos, dizendo que ele sabia
ele estava dizendo em seu coração: isso tudo eu faço perfeitamente. Então Jesus já imagina, porque Jesus, ele conhece o nosso coração, ele dá uma dura resposta para aquele jovem, e ele fala: pois bem, se quer salvação, vende tudo que você tem, toda a sua riqueza, e doa para os pobres. Está aí o segredo. Naquele momento o jovem, ele fica triste e sai de perto de Jesus. Ora, mas por que, pastor? Porque ele esperava que ele cumprisse toda a lei, ele esperava um elogio de Jesus ali, mas ele foi repreendido. Quando ele fala bom mestre, não quer dizer que Jesus, exortando ele, está falando: eu não sou bom, somente Deus. Não, mas é porque Jesus queria que ele entendesse que toda a lei, todo mandamento que ele entendia ainda era pouco, e tocou na ferida, falou: vende tudo que você tem e doa aos pobres. Por quê? Ainda faltava amor primeiramente em Deus. O amor dele estava no dinheiro, e eu não tenho nada contra quem tem dinheiro, irmãos. Isso é uma coisa muito boa. Eu creio que eu estou olhando para muita gente com dinheiro aqui. Olha, eita glória, quanta gente, maravilha, hein? Receba, meu irmão. Mas o que acontecia é que quando Jesus, ele começa a exortar aquele homem, e ele fala: bom mestre, somente existe um Deus que é bom. Por quê? Porque aquele homem vem falando de Jesus como somente um bom mestre, mas Jesus, ele é muito mais do que isso. Olha lá, quero trazer para você aqui, 4 pontos. O primeiro ponto: Jesus, ele é humilde. E aquele jovem encontrou a Jesus ali porque ele era humilde. Porque se Jesus fosse alguém exaltado, ele estava igual aos doutores da lei, estava lá no templo, nos lugares separados. Ora, ele era um Deus. O que ele estava fazendo ali, andando para lá e para cá? Humildade. Jesus tem muito para nos ensinar, e Lucas vai falar muito bem isso aí, lá no capítulo 2, verso 41, que fala que Jesus, ele nasceu no estábulo. Ele já começa mostrando a humildade. E aqui nós não estamos falando de dinheiro. Não é porque aquele homem tinha dinheiro que ele não era humilde. Porque tem pessoas que elas têm dinheiro, ela é humilde mais do que quem não tem. Mas tem pessoas que não têm, que é mais humilde do que quem tem. Isso varia muito. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Humildade não tem nada a ver com o que você tem. E é a primeira coisa de referência que Jesus já nos ensina. Quando ele vem ao mundo, quando ele nasce, ele surpreende os judeus, porque os judeus estavam esperando um Deus que viesse, sei lá, montado num cavalo branco, com um exército numeroso em volta dele, voando nas nuvens, ou se não, ele chegando e descendo num palácio de ouro, com linhos finos e tudo de mais precioso que pudesse existir naquela época. Jesus vai lá e dá logo um golpe duro nos judeus. Ele chega e nasce no meio dos animais. Ele nasce numa manjedoura, no estábulo. E ele dá uma dura lição para os judeus, e mesmo assim rejeitaram a ele. Por quê? Porque muitos ali não eram humildes. Mas calma aí, que já que eu vou falar de um para vocês aí. Em Marcos capítulo 2, verso 15, mostra mais um exemplo de humildade. Porque Jesus, ele vai e começa a juntar os seus discípulos. Ele traz para ele. E agora ele senta para comer com os pecadores e com os publicanos. Duro golpe aos judeus que achavam que seguiam a lei corretamente, e eles
Como é que pode esse homem sentar com os pecadores? E ele, com as palavras sábias, ele exorta: eu não vim para quem está são, não vim para quem está curado, eu vim para os enfermos, eu vim para os pecadores, eu vim para aqueles que estão perdidos. Se você, meu irmão, é um desses que está na lista, pode ter certeza, Jesus veio para você. Se você é pecador e está aqui nessa noite para pedir perdão para Deus, Ele veio para você. Se você é uma pessoa que achou que a sua vida não tinha mais jeito, que você estava com uma doença que não podia ter cura, Ele veio para você, meu irmão. Aleluia. Já vou contar um testemunho para vocês aí. Mas olha lá, segundo ponto, Ele é um mestre. Aí sim, o que o jovem falou entra agora aqui. Olha lá, ele acertou somente um ponto. Por que você me chama de bom? Jesus podia ser ignorante e falar para ele assim: eu sou humilde, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Podia ficar lá um ano falando para ele de tudo que ele é e não ia esgotar. Mas não, Jesus falou assim para ele, duramente: por que me chama de bom? Era para ele refletir: o que eu estou falando de errado? Meu irmão, existem pessoas que elas estão dentro da igreja, existem pessoas que elas decidem seguir ao mestre, é humilde, mas se esquecem do que Deus é, colocam ele numa caixinha e acham que Jesus é somente para quando eu precisar. Jesus é muito mais do que você imagina, meu irmão. Era isso que ele queria falar para aquele jovem: eu sou muito mais do que um mestre. Sou um mestre, mas eu sou muito mais do que isso. Na nossa vida nós vamos nos deparar com várias dificuldades, momentos difíceis. E aí, dependendo do seu problema, do tamanho do seu problema, você pode até desacreditar. Mas ó, eu vou acelerar porque a hora já foi. Tem a Santa Ceia aí, ó. Jesus, ele vai pregar a palavra para o escriba, e ele vai falar assim para ele assim: ó, se você entende da lei, eu vou falar para você aqui, ó, vou resumir a lei para você. Você quer seguir a lei? Ame a Deus em primeiro lugar, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Você puder, ame ao Senhor teu Deus. Em segundo lugar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer esses dois mandamentos, você segue toda a lei. Naquela época, a lei não era somente 10 mandamentos, não. A lei era mais de 613 leis. E eles seguiam corretamente. Aliás, tinha uns caras que seguiam corretamente. Eram os fariseus. O próprio nome de fariseu já falava separado. Aquele que era separado. Quando eles montaram aquele grupo, a ideia era um grupo de homens separados, que seguiam a lei, que representavam o exemplo de adoração, de busca por Deus, de santidade. Jesus chega até eles e dá uma dura palavra, fala para eles assim: ó, olha, meu querido, vou falar para vocês aí, raça de víboras, serpentes, filhos do diabo. Aqueles homens colocavam, segundo alguns estudiosos, em suas vestes as barras, tranças, mostrando o tanto de oração que eles faziam. Jesus vai dar uma dura palavra dessa, porque ele fala assim: vocês estão igual um copo sujo por dentro. Por fora pode parecer que está limpo, mas por dentro está sujo. Jesus, ele ensinava, ele era mestre. Aqueles fariseus estavam esquecendo o que é o amor, estavam esquecendo que Deus era muito mais do que eles imaginavam. Eu sei que você deve estar ansioso aí para o testemunho, é teu coração, mas eu quero, para mim chegar no testemunho, meu irmão, você tem que entender quem é que estava lá junto comigo. É Jesus. Ele pregou para multidões e multidões seguiram ele. Sabe por quê? Porque ele é o caminho. É o terceiro ponto. Ele fala assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
sacerdote, não importa se é o Papa, não importa se é o sucessor de Cristo, o representante de Cristo, seja lá quem for, ninguém vai até o Pai se não for por mim. Aleluia. Meu irmão, é por isso que eu quero começar aqui a mostrar para você aqui. Esse testemunho começou aqui. Aleluias. E por último, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 2: João está em uma visão nos céus, quando de repente um livro selado por dentro e por fora, e perguntaram: quem é digno de abrir esse livro? Ninguém levantou. Isso lá no céu, não era na terra. E agora? Eis que levanta um cordeiro, que nós conhecemos como Jesus, os judeus conhecem como Yeshua, e ele fala: eu vou abrir esses selos. E quando ele abre os selos agora, ele mostra que ele é digno. Meu irmão, Jesus, ele é humilde, mas além de ser humilde, ele não é pequeno, ele é mestre. Aleluia. E além de mestre, ele é o caminho. E agora, além do caminho, ele é digno. Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, de toda exaltação. Ele é o Cordeiro, ele é digno, e ele foi morto por mim e por você. A partir do momento que ele faz essa atitude, meu irmão, ele fala assim: ó, tá vendo essa humanidade que estava perdida? Pecadores, estavam condenados. Agora eu vou me arriscar a minha própria vida. Eu entregarei a minha própria vida no lugar deles, para ele ser considerado santo. Ele é digno, meu irmão. Ele é santo, aleluia. 3 vezes santo, a Bíblia fala: santo, santo, santo. Em nenhum outro lugar você vai ver um atributo igual à santidade de Deus. Tu vai falar que ele é justo, 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 vai falar que ele é santo, santo, santo. Por quê? Porque ele se fez pecado para morrer por mim e por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e na sua morte, meu irmão, o véu do tempo se rasgou. E agora ele fala assim: ó, vem até mim. Eu vou fazer a ponte direto até Deus. Eu vou falar isso em uma outra pregação. Hoje nós estamos falando sobre a referência que é Jesus. Se o pastor, nosso presidente aqui, liberar, na próxima eu quero falar para vocês aqui que Jesus, ele se tornou pecador, e até Deus virou as costas para ele, por causa de mim e você. Mas deixa para a próxima. Aleluia. Eu comecei falando para você de um jovem rico, mas agora eu quero falar para vocês de um jovem pecador. Você não vai encontrar ele na Bíblia. Você vai encontrar ele aqui, ó, na sua frente, segurando o microfone na mão. E há um mês atrás, exatamente na última Santa Ceia, este jovem veio aqui. E eu não sei aqui quem lembra. Alguns não estavam aqui. Nossa, pode baixar só um pouquinho. Só porque eu quero que vocês se concentrem agora. Porque o que eu estou para contar para você, meu irmão, eu creio que a sua vida será impactada assim como a minha também foi. Há um mês atrás eu falei para os irmãos, Deus usou a evangelista Darília. Nessa visão ela mostrava isso, isso, isso. E na segunda visão, ela via um jaleco branco, via minhas prateleiras de livro, via o vestido com o jaleco branco, mas ela não entendia o que era. Mas é uma bênção que está vindo por aí. É uma vitória muito grande. É algo muito grande que eu estou para contar para vocês. Aguardem. Logo, logo eu estarei contando. Quem lembra? Isso foi no domingo à noite. Na mesma madrugada, a Giovana, minha filha, 1 mês de idade, ela começa a ficar diferente. Ainda estava nos primeiros sintomas, nós não entendíamos o que era.
A segunda-feira ela passou o nariz escorrendo, o olho com conjuntivite, tossiu poucas vezes, febre baixa. Ainda não era para se alarmar. Nós fizemos os primeiros procedimentos. Nós já tem a primeira filha já sofremos muito, né? Já pegamos alguma experiência, fomos lá, lavamos o nariz dela com soro, para desentupir o nariz dela. Fizemos todos os procedimentos, limpamos o olho dela com soro, com gás, com algodãozinho, belezinha. Na terça-feira, eu acordei cedo, aleluia, e aquele dia estava diferente. Quando eu saio na porta de casa, lá os passarinhos costumam fazer o ninho na minha garagem aqui. O dia amanhece com 4 passarinhos mortos, 4 filhotes, tudo peladinho, sem pena nem nada. E eu já estava achando estranho aquele dia. Daqui a pouco a Paloma me chama: Ronaldinho, corre aqui, dá uma olhada na Giovana. Da mesma forma que estavam aqueles passarinhos, a Giovana estava também, igual um passarinho que cai do ninho, largada. A cabeça dela balançava assim, ó, não tinha firmeza, você tinha que segurar ela. Estava pálida, quase não estava respirando. Naquele momento, eu me conectei com Jesus. Fui até o nosso sacerdote, nosso pastor presidente, a casa dele, corri lá, peguei a minha esposa, nós precisamos de uma oração. Fez uma oração, corremos para o hospital. Quando eu chego lá, a enfermeira pega correndo a Giovana, entra lá para dentro, começa a gritar, aqui no hospital de Monte Sião. E eu, antes de entrar naquela porta, para a parte de dentro, no segundo setor, lá dentro do hospital, não na portaria, eu falei: Senhor, o Senhor usou vários profetas, está aqui o Igor também, Deus usou ele, já com o Igor, falou que ela seria um milagre. A gestação foi toda boa, os médicos parabenizaram, nasceu com quase 4 quilos. Mas eu creio que antes do milagre, eu tenho uma missão. E eu entrei no hospital, eu falei: Senhor, que daqui para diante, que o seu Espírito tome a minha vida, Senhor. Que nessa missão eu não fale, não é falar, é fale, tá, gente? Eu não posso falhar nessa missão, não deixe eu errar. Esteja comigo, se preciso for, fale na minha boca, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai usar a vida dela. E eu entrei para dentro daquele hospital. Quando eu chego na sala, 5 enfermeiras e o médico entrava para dentro e saía colocando a mão na cabeça. As enfermeiras tudo apavoradas, tentaram colocar o soro aqui, não deu, colocaram o soro aqui, não deu, colocaram o soro aqui, não deu, na outra perna não deu. O médico chamou eu lá fora e falou: olha, você que é o pai da criança? Sim. O caso da sua filha é muito grave. Se ela não falecer aqui, ela vai falecer no meio do caminho, porque aqui a gente não pode cuidar dela, tem que ser transferida. E se ela sobreviver, ela tem chance de ficar com sequelas. Eu falei: tá bom, pode ficar tranquilo, eu estou confiando em Deus. Se Ele falar que vai levar minha filha, quem sou eu para falar algo ao contrário? Mas enquanto isso não acontece, eu acredito que Ele vai fazer o milagre. Pode ficar tranquilo, faça o seu trabalho. Eu acredito no seu trabalho. O médico assustou, ele esperava que eu ia chorar, pensou que eu ia me desesperar, saí correndo do hospital. E eu entrei na sala lá, 5 enfermeiras, toda apavorada: pega isso, pega aquilo, fulana, senhora, tá aqui. Eu entrei dentro da sala, eu já senti que eu não era mais o mesmo. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei naquela sala, ela estava ali deitada,
colocaram os aparelhos no peito dela, máscara de oxigênio, tentaram reanimar ela, passaram o óculos no corpo dela para ela acordar, despertar. E eles desesperados, a enfermeira tentava mais uma vez, os acessos tremia, a agulha parecia um ponteiro assim, ó, de quando tem um terremoto em alguma cidade, já viu aqueles aparelhos? Ela falou: pai, não fica desesperado, pai, pode ficar tranquilo. Não, eu estou tranquilo. Você quer ajuda? Vamos lá. Tá aqui, ó, esse sono aqui está atrapalhando, deixa eu segurar para você aqui, segurei, essa máscara aqui pode encaixar aqui, encaixei a máscara certa, estava saindo, segurei aqui, falei: pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, pode fazer o seu trabalho, eu confio no seu trabalho, vai lá, vai dar certo. Aí ela pegou na virilha, conseguiu o acesso, colocou o soro bonitinho ali, fez todo o procedimento ali. Eu cheguei 11 horas no hospital, todo esse procedimento, eu estou resumindo, mas foi 4 horas de duração. Depois que eles estabilizaram, agora eles correram para a sala de emergência para entubar, porque o SAMU ia vir buscar, mas precisava estar no oxigênio. Eles sedaram ela para dormir e tinham que ficar bombeando para ela não morrer, porque ela estava com parada respiratória. No começo eles falaram que ela tinha aspirado leite, né? Broncoaspirado é a palavra certa. Falaram que ela teve uma parada respiratória e estavam desesperados. E aí ficaram mais 2 horas tentando fazer um procedimento de colocar no oxigênio. Grava isso, meu irmão, já que eu vou explicar para você sobre esse detalhe. Até que depois de 2 horas, eu sentado ali, ó, arrumaram uma cadeira para mim, sentei no cantinho, fiquei ali tranquilo, só orando. Falei: ô Paloma, você vai lá em casa, pega a Bíblia para mim. Ela trouxe minha Bíblia, né, companheira de guerra. Eu fiquei ali sentado ali. Os médicos passavam, olhavam, outros passavam, olhavam. Só a faxineira chegou até mim e falou assim: olha, viu a Bíblia e falou: eu acabei de fazer uma oração pela sua filha. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha, isso é importante. E aí depois de 2 horas, entra o pediatra, entrando o pediatra, 2 pediatras entraram na sala. Num dia de feriado, o hospital estava com a porta fechada, estava atendendo somente emergência. Você sabe que é difícil ter médico de plantão, né? Vários médicos, tinha só o clínico geral, mas fez um trabalho excelente. Mas mesmo assim, ainda alguns amigos quero saber, mandaram mais 2 pediatras. Olha lá. E ainda para ajudar, o prefeito da cidade foi lá também. E eu perdi tempo. Você que é o filho da... Oh, é minha filha. Você que é o pai da criança? Bom, e aí, como é que tá? Olha, eles falaram isso, mas vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Minha esposa é um milagre. Ela teve câncer no útero, já não podia ter filho. Deus usou o pastor Maximiliano Machado, está aqui. Falou que ia dar cura. Gravou o CD, o médico errou. E está aí, ó. 2 crianças com a honra e glória do Senhor. Ela já é um milagre. Você pode ficar tranquilo que vai ser mais um. Meu irmão, Jesus é a referência. Antes dele morrer na cruz, ele teve que passar na trajetória. Ele teve uma missão. Se ele é referência, nós temos que ser a referência também igual ele é. Temos que usar ele como referência e imitar ele. Ele fala assim: ó, sede meus imitadores. Era essa a palavra que eu tinha em meu coração. E o que eu estou falando aqui para você, não é que eu desejava que minha filha morresse, imagina, mas é que eu estava confiante de que o que a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluias! Pode ser uma tragédia, eu vou chorar, mas eu vou louvar o nome dele, porque, como Jó disse, Deus me deu e ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é dono de tudo, nós não somos dono de nada. E eu comecei a pregar de Jesus ali. Tinha até um casal que estava do lado, desesperado com o filho dele. Eu falei: oh, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Mas eu tô vendo que você está tranquilo. Olha o estado que está sua filha. Meu filho está menos pior, eu já estou quase morrendo. Como é que você consegue? É Jesus. Não falei de religião, falei de Jesus. Não, eu sou da Deus é amor. Nós, obrigado, viu? Você me acalmou um pouco. Eu falei: se eu vou orar pelo seu filho, ele vai sair logo, logo.
Assim que minha filha saiu, antes o filho dele saiu de lá. Ele falou, liberou, tá tudo certo, graças a Deus, Deus abençoe. E eu pregando a palavra ali, 6 horas. Se fosse outro, ia estar falando assim, mas quanto tempo? Eu não. Joá, siga o seu tempo, eu não vou te apressar não, vou pregar. Falei de Jesus para o prefeito, falei de Jesus para o médico, para as enfermeiras. Fui falando de Deus lá. É ou não é, Bianca? A Bianca trabalha lá. E o povo que já tinha avisado, você é irmão da Bianca? É. Aí já peguei, você conheceram? Não, nossa, daí comecei a falar de Jesus, aproveitei. Não pode perder tempo não, meus irmãos. Depois de 6 horas, ela foi transferida no oxigênio, numa incubadora para Pouso Alegre. Chegando lá, eu vou acelerar porque o horário já foi. Meu Deus do céu. Chegando lá, meus irmãos, eu entrei naquele hospital, na portaria, lotado de gente. Eu já sentia o peso daquele hospital. Porque quem tem Jesus tem sensibilidade. Quem tem sensibilidade espiritual, aonde ele entra, ele sabe: opa, aqui está pesado. E aí, meus irmãos, eu entrei naquele hospital. Foram quase 1 mês. Eu vou resumir aqui porque a história é longa, mas quem estava no grupo lá acompanhou cada detalhe. A minha família estava numa missão e eu já sabia. Entrou eu, a Paloma, a Helena ficou na portaria, não podia entrar. Eu ficava de madrugada, a Paloma ficava de dia. As igrejas se reuniram em oração. Até a igreja católica falou: pastor, nós já estamos orando por você lá também. Amém. Jesus é lindo, vocês adoram Jesus. O centro de Umbanda lá de Pouso Alegre falou: nós vamos colocar o nome do seu filho de oração. Depois que eu já tinha dado o nome, ele falou oração, eu dei. Depois que ele falou assim, aqui ó, Terreiro Pai Chico. Ela falou: meu Deus do céu, Rolando, e agora? Eu falei para ele: explica para mim aí, o que vocês adoram nesse terreiro? Eu quero saber o seu Deus. Sabe por quê, meu irmão? Seja inteligente. Eu falei para os católicos: Jesus é o mesmo, vocês adoram Jesus também, é filho de Maria. Nós adoramos Jesus, o Deus é o mesmo. Já mostrei quem recebeu o crédito. Nada contra os católicos, meus irmãos, mas cada um tem um Deus. Você está vendo quantas igrejas ele está orando? Eu não quero ofender ninguém. E aí eu comecei a pregar Jesus naquele lugar. Sabe por quê? Se eu pregasse religião, eu ia arrumar na minha cabeça. Mas o crente que adora Jesus, ele vive Jesus, ele se espelha em Jesus. Jesus é a referência. É por isso que eu estava falando de Jesus, porque Jesus, ele operou milagres e maravilhas. E foi de Jesus que eu falei naquele lugar. Fiquei 1 mês aqui ó, meditando na passagem de Jesus lá em Mateus. Fiquei lendo todo dia, eu levava a Bíblia. Alguns médicos me olhavam meio estranho, tipo assim, e eu, né? Quer dizer que é o Jesus que vai fazer tudo e eu não vou fazer nada? Alguns enfermeiros também. Outros eu já vi que ó, ficava feliz, mas ó, não falava nada. Porque tem pessoas que aonde elas estão, Jesus pode até ser referência na vida dela, mas ele tem vergonha de mostrar isso para as pessoas. Que duro, que triste o que eu vi. Pessoas que desacreditaram do milagre. Cheguei lá, muitos pais tristes, e eu não perdi a oportunidade. Comecei a falar de Jesus para todo mundo que eu via. Todo mundo. Teve oportunidade, eu ia. E nos corredores, quando eu passava orando em espírito. Mas eu passava orando baixinho. Repreenda, Senhor, isso, aquilo, o espírito disso, daquilo. Um dia o pastor Marcos foi levar eu na portaria do hospital. Tem um mendigo que dorme lá, desse tamanho, caboclo, enorme. Ele veio subindo lá da rampa, que ele ficava andando o dia inteiro lá. Me encarou lá de baixo até na portaria. O pastor Marcos veio correndo e falou: pastor, eu achei que ele ia bater em você, olha o tamanho do cara. Eu sei, ele não desprezou não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas eu sei que vocês estão dando risada, vocês imaginam. Imagina só o tamanho do cara daquele ali. Pastor Ronaldo, de baixinho, magrelinho, cabeludo, cara ele pegava no cabelo, ó, aquele cara grande, ó. O pastor Marcos falou: olha, o cara tá, rapaz, tá forte. Nem eu que moro dentro de uma casa, bem cuidado, tratado pela família, tão igual esse cara que tá morando na rua, Mas eu já sabia, irmãos, que não era ele. A Bíblia fala assim, ó: nossa guerra
não é contra a carne nem contra a sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Tem crente que ele briga com o outro, tem pessoas que brigam com o parceiro e acha que é ele que é o problema. Mas eu tenho que te dizer essa noite que o crente que segue a Jesus, ele incomoda o inferno. Aleluia, aleluia. E eu comecei a incomodar o inferno lá, meu irmão. Falei de Jesus para todo mundo. Qual é a sua religião? Eu adoro Jesus. Jesus para nós é o nosso Salvador. Para os católicos é o filho da Virgem Maria. Para os espíritas ele foi um grande médium. Para o islamismo ele foi um grande profeta. Para os judeus messiânicos ele é o Messias prometido. E aí depois eu descobri que na Umbanda ele é o Xalá. Eu falei pro cara, explica pra mim, que Deus que você serve lá? Então, tem esse, tem isso, tem Xogum, tem um... Beleza. Ah não, se você vai pôr no nome de Jesus, tá tranquilo, que é ele que vai levar o crédito. É ele, meu irmão, que cuida de mim, aleluias. E eu saí pregando Jesus pra todo mundo. Aí, cheguei no dia no refeitório, os pais ali reunidos, alguns tristes, com a cabeça baixa. Teve um que estava do meu lado e falou assim: nossa vida, que vida dura que nós estamos levando, né? Que sofrimento. Eu falei para ele assim: olha, eu vou falar uma profecia para você, que eu vou profetizar para vocês aqui. E já falei alto porque todo mundo olhou. Eu falei assim: ó, para vocês também, antes do Natal vocês vão estar com seus filhos. Vocês podem ter certeza, é só vocês acreditar. Preguei no refeitório, meu irmão, não perdi a oportunidade. Estava lá jantando e pregando. Falei de Jesus. Passou um dia, na UTI do lado faleceu uma criança. Passou lá, e da nossa recebeu uma alta. No outro dia, outra criança faleceu na UTI do lado. E na nossa, os que estavam no refeitório, eu falei para eles: era só você acreditar. Saiu outro. Naquela mesma semana, 4 altas foram dadas para as crianças que estavam naquela sala e nenhuma faleceu. Pastor, mas o senhor que mandou matar do lado? Não, meu irmão. Jesus, quando ele ia passando pelos lugares, ele ia operando milagres e maravilhas. Mas na cidade dele, aonde ele nasceu, não deram crédito. Aí não operou milagres e maravilhas. Por quê? Porque ele falava assim: vai que a tua fé te curou. Aí não deram crédito para ele. Ele podia falar assim: vai que a tua fé não te curou. Mas somente o milagre não realizou. Tem crente que está esperando Deus descer do céu para falar com ele. Acorda! É você tem que acreditar. A nossa irmã Solange falou: pastor, mandou uma mensagem lá: eu estou vendo a sua fé, o senhor acredita como se já tivesse ganhado a vitória, o senhor só está esperando a hora de sair daí. E eu estava, irmãos. Ela falou: pastor, vai sair daí. Eu creio, pela sua fé, pastor, eu estou vendo, ela vai sair daí. Eu estava aqui angustiado e aflita, mas agora eu vi, eu acredito que vai sair. Aleluia. E alguns pais me chamaram lá fora, eu fiz uma oração. 2 almas se reconciliou com o Senhor Jesus que estava afastado lá de Extrema. Eu falei para eles: quando nós for abrir a igreja lá em Extrema, vocês vão olhar com a gente. Já tem 2 almas. Falou: eu vou. Também falamos de Jesus para várias pessoas lá. Alguns não creram, outros já creram. Agora recebi a notícia mais essa semana de mais um amigo nosso que ficou lá. Falou: olha, meu filho também está para receber alta, já deu tudo certo aqui, logo ele recebe alta. Estão acreditando no milagre. Eu saí de lá, o milagre está acontecendo. Por quê? É porque Jesus ainda continua lá. Aleluia! Ele é lindo, meu irmão, ele é lindo. Aleluia! É a fé nele. A partir do momento que você entregar a sua vida para ele. Porque tem gente que vem aqui na frente e fala: eu aceito o Senhor Jesus como o meu único Salvador, mas não vive. Por isso que eu falei de Jesus aqui primeiro. Para você entender esse milagre, você tem que entender de Jesus. E naqueles dias que nós ficamos lá, Deus é estratégico, rapaz. Até a Helena Deus estava usando. A Helena não podia entrar lá dentro, então eu ficava de madrugada, pão de dia. A Helena ficava lá na portaria, mas Deus estava usando ela também. Ela começou a pegar amizade com o pessoal lá. Olha que belezinha sua menina, e vocês são da onde? Tá falando. Nossa, mas sua filha está do branco. Vai ficar tranquilo, Deus já deu a vitória. Nossa, é mesmo?
Deus vai fazer um milagre. Eu quero também. No outro dia o pessoal já estava sabendo que eu era pastor lá. Chegava lá o pessoal da Mundial, já chegava correndo. Põe meu nome também, põe meu nome também. No final daquela mesma semana, chegou uma mulher que tinha pedido oração pela filha dela. A filha dela não dormia de ansiedade. Por causa do parente dela, naquela situação, ela não dormia. E eu falei para ela, não vou colocar o nome dela na oração. Estava na lista lá do grupo, lá quem estava no grupo viu. Na sexta-feira ela falou, pastor, já gritou lá de Deus e tal. Saiu lá fora, a minha filha dormiu essa noite, que é uma beleza, pastor, obrigado pelas orações. Aleluia. Deus está usando até a Helena, meu irmão. Isso que eu falo, foi a equipe missionária completa lá. E a Giovana lá dentro, surpreendendo. As pessoas olharam e os médicos falaram para mim, sua filha deu um susto em nós, hein? A enfermeira-chefe me chamou e falou, o estado que ela chegou aqui foi muito grave. Numa UTI, irmãos, ele falar isso aí, você sabe que o último recurso é uma UTI. Lá para você entrar lá, você tinha que entrar de avental, de touca, de máscara, lavar a mão, passar álcool. É rigoroso. E eles falaram, rapaz, você olha, sua filha deu um susto em nós. Mas no final do processo, a Paloma vai contar para vocês. Ela veio falar para mim assim, ó, que eles viam lendo a Bíblia, não tinha vergonha não, irmão. Estava lá com a Bíblia lá. Eles podiam olhar com cara feia, alguns gostavam, outros não. Eu falava de Jesus para todo mundo, falei para todo mundo, com palavras ou com minhas atitudes. E eu pude vivenciar isso. A Paloma vai contar algo para vocês. Depois disso, uma enfermeira-chefe chegou até mim. E sabe o que ela falou? Não vou falar para ela. Vocês querem que eu fale? Não vou falar para ela. Vem cá, Paloma, vem cá. Deixa a Paloma contar primeiro o que aconteceu, senão vocês não vão entender. Olha só, a Paloma vai estar contando algo para vocês. Depois de tudo isso que a gente trabalhou lá de dia, leite, porque ela ia lá tirar banco de leite no banco de leite, ela falava para as amigas dela, ela vai contar para vocês alguma coisa aí. E quando chegou no domingo, eu falei, Paloma, eu estou sentindo que essa semana nós vamos sair daqui. Ela falou, impossível. Pelo que os médicos me falaram, só daqui uma semana vai desentubar ela. Ela estava dormindo, sedada, respirando pelos aparelhos. Ela falou assim, para isso acontecer, tinha que acontecer algo por esses dias. Ela vai falar para vocês. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Gente, eu vou falar porque eu fiz um propósito com Deus, que se Ele tirasse ela com vida de lá, eu ia contar aqui na igreja de testemunho. Aí a irmã Joelma, ela foi lá, ela viu ela entubada, tudo. E no mesmo dia, eles pediram pra gente sair pra fora, pra estar fazendo um procedimento lá, numa criança. Aí a gente saiu, aí todas as mães nervosas, eu falei, será que a minha filha que é? Daí a médica, não mãe, é uma criança que chegou agora. Aí a gente ficou 1h30 lá fora, naquela angústia, não sabia quem que era. Aí era uma outra criança. Aí na hora que eu entrei lá dentro, ela estava sem os tubos já. Aí a enfermeira falou assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, foi acidentalmente, mas ela tirou os tubos e ela está respirando normal. Eu creio que foi dentro, gente, que entrou lá e desentubou ela. Eu falei para Deus, se ela saísse de lá, eu ia vir contar esse testemunho. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! É Jesus, meu irmão! É Jesus! Eu falei para ela no domingo de manhã, a Joelma foi no domingo à tarde, né, Joelma? Entrou na UTI e viu a Giovana lá deitada, cheia de aparelho. Eu acho que eles vão pôr as fotos daqui a pouco para vocês aqui. Ela estava com 2 sedação, com luva na mão, luva de crochê na mão. A Paloma lá de fora, angustiada com as outras mães, falaram, não é só filho. Nesse meio tempo, eu creio que aproximadamente 1 hora, que é o tempo que eu vi que eles gastam para entubar uma criança, fazer todos os procedimentos quando chega lá, a Giovana foi tirando os aparelhos, a intubação, a sonda da boca. Quando a Paloma chegou lá, tomou um susto. E eu, fui
trocar o turno da noite. A Palma, Ronaldinho, pelo amor de Deus, tem que contar algo pra você. Fala, mulher, pelo WhatsApp. Não, vamos marcar num lugar aqui na esquina lá, a gente vai sentar pra conversar lá. Eu, opa, pera aí, fala por mensagem. Não posso falar por você, minha bateria tá acabando, tchau. Não posso falar por aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que vem? E ela me contou. Eu falei, foi Deus que desenturbou. Como pode uma criança com 2 sedação? Pera aí, segura aí, não mostra ainda não, pera aí. Senão o pessoal não vai prestar atenção aqui, segura aí. Como pode uma criança com 2 sedação, com vários aparelhos no corpo, com luva na mão, acordar e tirar? Ezequiel trabalha num dos hospitais de referência maiores que tem na região de São Paulo. Diz pra mim, é impossível, não tem como. E se acontecer, tem risco? Muito. Pesquisa lá depois para vocês verem. Se desentubar acidentalmente, tem muitos riscos. Risco de agravar a pneumonia, que eles falaram para nós, ó, é uma broncolite, evoluiu para pneumonia, bacteriana, viral, tudo você vai dar no ruim. Só não era Covid. Faltou isso, hein? Como é que pode, meu irmão? Ia agravar o problema dela, ela podia ficar com sequela, mas estava ali, ó, bonitinha, para a honra e glória do Senhor. Naquela mesma semana, nós recebemos alta do hospital. Para me concluir, nós vivemos numa missão. A partir do momento que as coisas apertam na sua vida, não reclame, não murmure. O povo de Israel pagou o preço por causa disso, era para ficar 40 dias no deserto, murmurou por causa de alho e cebola, porque eles estavam sentindo falta. Ficaram 40 anos, de 40 dias ficaram 40 anos. Tem muitas pessoas que a prova não acaba porque só reclamam. Tem muitas pessoas que a prova não termina porque só sabe ver os defeitos, esquece de ver Jesus. Quando você olha para os defeitos, meu irmão, ele cresce. Mas quando você olha para Jesus, ele aparece. Quando você olha para os defeitos, para os problemas, piora, complica. Mas quando você olha para Jesus, tudo fácil fica. Eu entrei lá, tinha muita gente, saí primeiro que muitos, porque eu acreditei no milagre. Muitos já estavam desacreditados, eles falavam para mim. Mas eu sabia que Deus me mandou numa missão. Nós como cristãos, aonde nós formos, nós temos que falar de Jesus. Os católicos, os romantistas, os evangélicos, eu mostrei para todo mundo que falava para mim, eu mostrava, é Jesus. Se tem católico, é Jesus. Você para para você ver, tem que estar em todas, porque ele é referência, porque Satanás quer tirar o foco de Jesus. A cada dia que passa aparece uma nova religião, mas ele é a referência. Uns irmãos aqui juntaram, estavam orando por nós, outros mandaram bênçãos financeiras para nós, nos ajudaram com alimento, outros se reuniram, alugaram uma kitnet, um quadradinho assim, aí falaram para mim, pastor, não tem muito luxo não, ó, cabe só uma cama de solteiro, do lado tem um fogão, uma geladeira, não dá nem para andar direito, pastor. É ou não é? Não tem luxo. Se bobear, cabe um putinho do lado, que foi o da Helena, ela falou. Não, pode ficar tranquilo. O que eu preciso é isso para mim, para a minha missão. Cheguei lá, comecei a falar de Jesus onde eu estava. Quando eu comecei a falar de Jesus para um rapaz que tinha o cabelo azul, ele falou seu nome para mim. Ele falou assim, olha, eu estou afastado, perdi meu pai, perdi minha mãe, vim para essa cidade que não tinha mais um sentido, mas você me animou a voltar para a igreja. Meus pais eram pastores, tem muitas pessoas que estão passando por um problema, e Deus vai lá e te coloca numa situação difícil, mas não é para a sua morte, é para você falar de Jesus. Almas foram impactadas. E para concluir, Deus me usou. Deus usava a Helena. Rapaz do céu, a Helena não podia ficar em casa, ela queria sair. De madrugada eu ficava com a Giovana, de dia eu queria dormir. A Helena, papai, quero passear. Eu vou embora. E eu comecei, ia lá num lugar, falava de Jesus, falava de outros, não sei para onde ela ia, o pessoal mexia com ela, brincava, perguntava se nós era dela aí, e nós falávamos de Jesus. De repente eu parei num lugar, vou para frente, para lá, para cá. Deus falou, vai para cá. Eu fui. Chegou na esquina, parou. E agora? Não sabia o que fazer, o rapaz ficou olhando para mim, para ficar sem graça. Eu falei, onde compra livro aqui, você sabe? Rapaz, aqui tem uma biblioteca aqui. É mesmo? Entra aí, você pega livro de graça. Entrei lá,
Uma mulher me atendeu, chamava Vanessa. Ela falou para mim assim: olha, seja bem-vindo, se você quer alugar um livro, só você passar seu endereço. Eu falei: eu não sou daqui. Mas o que aconteceu? Se você não mora aqui, está passeando? Minha filha está no hospital. É mesmo? Ela já ficou assustada. Eu falei: não, fica tranquilo. Os médicos falou, ela perguntou: mas como é que está a situação dela? Pelos médicos ou pela minha visão de fé em Deus? Explique pelos médicos. Os médicos falaram: isso, estado grave, tudo é ruim. Mas eu acredito que Deus vai fazer um milagre. Ela: nossa, que fé que você tem. Eu falei: sabe por quê? Eu acredito em Jesus. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela. Deus colocou as palavras na minha boca. Lembra que eu falei lá no hospital? Eu falei: Jesus, coloque as palavras na minha boca. E eu falei para ela. Ela começou a chorar. Você tem um dom na sua vida. Porque hoje mesmo eu estava aqui neste lugar. Eu perdi a minha filha. A minha vida agora vivia numa angústia. Eu rapei a minha cabeça, me tatuei o corpo inteiro. Tentei achar alguma coisa. E eu me afastei de Deus. Eu fiquei de mal com Ele. Falei: por que o Senhor levou ela? Mas hoje eu estava aqui conversando com Ele. Eu falei: eu quero reatar. Eu quero voltar de novo a conversar contigo. Mas eu preciso de uma palavra. E você acabou de falar essa palavra. Aleluias. Repete para mim. E eu falei para ela assim: ó, fica tranquilo que onde a sua filha está é no céu. E lá até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Ei, meu irmão, eu quero encerrar. Que Deus abençoe a sua vida. Aí a médica falou para mim lá, né, enfermeira-chefe, não esqueci não. Ela chegou assim para mim no último dia: pai, sua filha deu um susto em nós. Lembra que ela ficou 2 horas aqui no hospital de condição só para pôr oxigênio, fora os outros 4 horas? Ela começou a conversar comigo e eu falei isso para ela. Ela falou: olha, aqui 16 minutos a criança, se voltar, já não volta mais igual antes. Volta com várias sequelas. Se bobear, fica até na cadeira de roda. Mas olha a sua filha como ela está perfeita. Eu vou te falar uma coisa. Que santo forte é esse que você tem? Que santo forte é esse que você tem? Que cuidou da sua vida. Que ela veio com isso aqui, ó, meu irmão. Eu não falei de Jesus para ela em nenhum momento. Ela ficava lá no balcão, a enfermeira-chefe, lá na UTI. E ela ficava vendo. E eu levando todo dia a Bíblia, lendo. De manhã, 6 horas da manhã eu estava lendo lá, antes de ir embora. E quando eu chegava à noite, 7 horas da noite, estava lendo. Eu falei para ela: esse santo forte é Jesus. Esse Jesus que eu acabei de falar para vocês aqui. Ele é humilde. Mas ele não é qualquer coisa não, meu irmão. Ele é mestre no que ele faz. Mas ele também diz assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém recebe um milagre se não for por mim. Ninguém vive uma vida feliz se não for por mim. E Ele também, por causa disso, Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E hoje nós comemoramos nessa Santa Ceia por tudo que Ele nos tem feito e por tudo que Ele tem a nos fazer. Deus abençoe.